Curta esse vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe e ative as notificações. Deixe sua vida nas mãos de Deus. Esse é o nosso tema de hoje, para que nós possamos conversar um pouco a partir da palavra de Deus que emana das páginas de Jonas, nos capítulos 1 e 2. Obrigado, Ana. Capítulos 1 e 2 do livro de Jonas. É óbvio que nós não vamos fazer uma leitura agora, mas eu quero que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos citar e utilizar alguns textos para falar a respeito disso. Eu já preguei aqui outras vezes a respeito de Jonas, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é o profeta do Velho Testamento, eu acho que um dos únicos que foi mandado pregar em outro lugar. Normalmente os profetas pregavam para o povo de Israel, para o povo de Judá, e Jonas é enviado a um outro povo. Então, do ponto de vista absoluto, é o profeta mais missionário do Antigo Testamento, né? Além de ter ido pregar em outro lugar, ele teve o privilégio que poucos missionários tiveram, de ver uma cidade inteira se converter, a partir da palavra que ele pregou em nome do Senhor que o havia enviado. Apesar da teimosia de Jonas, e a gente conhece bem a história, eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar dessa história. Apesar da sua teimosia, ele foi muito abençoado por Deus, mas pagou um preço por causa da sua teimosia. Ele pagou um preço muito alto, ele viveu momentos muito dramáticos na sua vida, tanto quando estava fugindo das suas responsabilidades, num barco que estava indo para o lado oposto de onde Deus o havia mandado, quando também foi atirado ao mar e foi engolido por um grande peixe. E aí eu sempre gosto de falar sobre isso. E outro dia, ouvindo o Jeremias, pastor Jeremias, ele falava, Augusto Nicodemos, ele fez uma colocação que eu nunca tinha olhado por esse lado, né? Eu não sei se alguém já te perguntou, como já perguntaram para mim: pastor, você acredita mesmo nessa história de Jonas ter sido engolido por um peixe? Eu até disse uma vez brincando, eu disse aqui para vocês, que eu respondi que se a Bíblia dissesse que o peixe, que Jonas tinha engolido o peixe, ainda assim eu acreditaria, porque eu creio na palavra de Deus. Ora, meu irmão, nós que acreditamos que Deus, através de Moisés, abriu o mar ao meio, para passar milhões de pessoas ali, nós que acreditamos que Deus ressuscitou um homem, depois de morto 4 dias, já fedendo, cheirando mal, nós que acreditamos nas curas que nós vemos no Novo Testamento, curas de leprosos, curas e ressurreições, né? Jesus tirando do mundo dos mortos outras pessoas, não somente o Lázaro, a gente sabe disso. Ora, se eu acredito nessas coisas, por que eu não vou acreditar na questão do peixe? Até porque é um fato histórico, ele tem data, ele é citado pelo próprio Jesus. Jonas é citado 2 vezes, e se ele não fosse um fato, Jesus não o citaria. Ele tem uma conexão lá no livro de Reis, onde ele é apresentado como profeta, Jonas, filho de Amitai, que é o mesmo Jonas do livro de Jonas que nós conhecemos. Então eu tenho e considero Jonas o maior missionário do Velho Testamento, de todos os profetas. Não sei se já tinha parado para pensar nisso. O único que é enviado para outro povo, para poder pregar a respeito da ira e da misericórdia de Deus, e que alcança os melhores resultados, é ele. E por isso eu tenho no mais alto conceito, até porque eu já disse a essa igreja, a igreja já sabe, eu vou repetir, nunca custa
falar de novo. Eu sou missionário. Eu sou um pastor missionário. Eu cumpro todos os meus requisitos dentro da minha função pastoral. Não tenham dúvidas quanto a isso. Eu só não estou visitando mais, só não estou cuidando de uma forma mais efetiva por causa desse momento que nós estamos vivendo. Mas eu sou um pastor efetivo. Agora eu sou um pastor missionário, eu amo fazer missões. Eu quero carregar essa igreja comigo para nós fazermos missões em muitos lugares, não só levantar 3 ofertas missionárias, não. O outro se segura, já falei para ele que se prepare, porque o bagulho vai ficar doido para o lado dele daqui a pouco, né? E ele não vai segurar essa onda sozinho, e vai juntamente comigo e com todo o conselho missionário dessa igreja. A igreja tem um conselho missionário, não tem? Nós vamos montar um conselho missionário para sacudirmos esta igreja em nível de missões e fazer como Jonas, sair dos nossos arraiais e ir pregar o evangelho a pessoas em outros lugares. Nessa noite, a nossa reflexão vai nos desafiar a depender e confiar exclusivamente em Deus. Esse é meu objetivo nesta mensagem dessa noite, que nós possamos depender e confiar exclusivamente em Deus. E eu quero começar com uma premissa bastante interessante para nos fazer refletir um pouquinho logo no começo dessa mensagem. Nós não somos vítimas da vida ou das pessoas, preste atenção nisso. Nós muitas vezes nos vitimizamos. Eu sei que a Rai está me assistindo lá e ela vai amar isso que eu vou falar agora. Mas nós não somos vítimas da vida ou das pessoas. Nós somos os autores da nossa própria história. Nós precisamos entender isso com clareza, irmãos, a fim de que nós possamos assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos compromissos. Nós somos autores da nossa própria história. Nunca, em nome de Jesus Cristo, culpe ninguém pelos seus fracassos ou pelas suas lutas. Nunca faça isso. Jonas não poderia culpar ninguém pelas suas lutas, pela situação difícil que viveu, senão a ele próprio. Nessa construção da nossa história, eu quero dizer que nós temos um mestre de obras, que também é um arquiteto, que é Jesus. É o mestre de obras, é o arquiteto e é o engenheiro. E se não nos basearmos no projeto deste Cristo, nós corremos o risco de fazer uma obra que desmoronará sobre a nossa cabeça. Sabe por quê? Porque nessa construção da vida, os pedreiros somos nós, eu e você. Eu e você que levantamos as paredes, que articulamos, que damos o acabamento, que fazemos tudo isso, e temos um engenheiro que não falha. O projeto é absolutamente correto. O projeto arquitetônico tem tudo que um projeto precisa ter na nossa vida. O mestre de obras, aquele que nos orienta, é ele, mas o pedreiro da nossa vida somos nós. Nós temos que construir, precisamos ter um norte para construir. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Nós precisamos ter um norte, precisamos ter uma direção segura, e precisamos entender que nós temos desejo nos nossos corações por muitas coisas, mas que nós precisamos perguntar para Deus se aqueles desejos nas nossas construções estão de acordo com a sua vontade. Precisamos buscar o conselho do Altíssimo, porque quando nós fazemos de nossa própria maneira, nós vamos depender exclusivamente da sorte. Isso não é legal para nós. Quem depende de sorte é quem joga em bilhete de loteria, quem joga no jogo do bicho. Esses dependem da sorte. Crente não depende de sorte. É por isso que crente não joga em loteria nem jogo do bicho.
Apesar que de vez em quando aparecem uns crentes que gostam de fazer uma fezinha, né? Mas está errado, porque nós não vamos ficar ricos através da sorte. Nosso objetivo não é construir a nossa vida dependendo da sorte. Nós precisamos entender que nós precisamos construir nossa vida segundo a vontade de Deus e da maneira de Deus, porque quando fazemos da nossa maneira, nós corremos o risco de quebrar a cara. Provérbios 16, 25 diz assim: há caminhos que parecem direitos ao Senhor, mas que o fim deles são caminhos de morte. Então nós até sabemos e temos alguns caminhos, temos algumas posições, temos alguns objetivos, mas nós precisamos lembrar de outro provérbio, que é o provérbio 19, que no seu versículo 21 nos diz o seguinte: muitos propósitos há no coração dos homens, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, aprender de uma vez por todas, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus não nos dá a partir daquilo que nós precisamos. Preste atenção, Deus não nos dá a partir daquilo que nós precisamos, mas Ele nos dá o que precisamos a partir daquilo que Ele tem. E Deus é dono de todas as coisas, Ele é absolutamente maior do que nós podemos imaginar, e o que Ele tem é muito mais do que nós precisamos. Muito mais do que nós precisamos é o que Deus tem para nós. Portanto, não há nada de Deus para nós que seja pequeno e que não cause impacto. Tudo aquilo que Deus nos der é tremendo. Tudo aquilo que Deus nos der é maravilhoso. Mas para que Deus nos dê algo tremendo, algo maravilhoso, nós precisamos deixar as nossas vidas nas mãos de Deus, deixar Deus assumir o comando da nossa vida. Esse precisa ser o nosso objetivo. E nessa noite, através da experiência do profeta Jonas, nós poderemos extrair alguns princípios. Nós vamos extrair poucos princípios, mas princípios bíblicos que nos ajudarão no aprendizado sobre a confiança e a dependência de Deus. Eu quero aprender, e eu quero que o irmão aprenda comigo, a confiar e depender de Deus, a deixar Cristo, que é o mestre de obras, o arquiteto, o engenheiro, fazer com que os seus planos se concretizem. Nós somos donos de nossa vida, donos de nossa história, construtores de nossa história, mas precisamos construir a nossa história baseada naquilo que Deus tem para nós. Os princípios que nós vamos ver são princípios básicos, que se aplicados na vida nos levarão ao lugar que o próprio Deus já preparou para nós. Todos os dias quando eu acordo, eu olho para a minha vida, e quando eu olho para a minha vida, eu fico muito feliz. Eu não sei quantos anos eu ainda vou viver. Eu já disse aqui, eu acredito que eu não vou viver muito tempo, porque eu pedi para Deus que me desse no máximo, estourando uns 124 anos. Então eu não vou viver muito tempo. Eu não sei, pode ser que eu morra amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, não sei. Agora uma coisa é certa, eu tenho convicção de que todos os dias quando eu acordo, a misericórdia do Senhor se renova na minha vida. Eu olho para a minha vida e vejo o quanto Deus tem feito no decorrer dos anos. Eu lembro de onde eu vim, eu lembro o que eu vivi, eu lembro o que eu fiz e vejo o que Deus tem feito. E posso dizer com todas as letras e pingos: Deus é fiel, Deus é tremendo. E Ele tem realizado na minha vida, porque eu tenho me submetido, eu tenho procurado da melhor forma possível deixar a minha vida nas mãos de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você. Vocês são minhas ovelhas.
Ovelhas que Deus colocou sob os meus cuidados, são ovelhas de Deus. Você que está lá do outro lado também, são ovelhas de Cristo. Mas cabe a mim orientar, para que nós possamos tirar o melhor proveito possível da palavra de Deus. Eu acho que a minha função principal como pastor não é visitar, não é fazer aconselhamento, não é fazer estudo. A minha principal função como pastor é apacentar, é dar os pastos, é alimentar a partir de um pasto seguro, que é a palavra de Deus, a partir de um conceito ou de conceitos que Deus nos prepara. Então vamos ver alguns princípios na vida do profeta de Deus que se aplicam na nossa própria vida e que nós precisamos assumir a fim de que sejamos bem-sucedidos. Em primeiro lugar, para deixarmos nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos ouvir e obedecer à direção de Deus. Não tem para onde correr. Esse é o ponto principal. Ouvir e obedecer ao comando, à direção de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 2 e 3, na parte A, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. O ápice da nossa vida precisa estar na vontade de Deus. Jonas perdeu a referência nesse momento, porque quando ele recebe essa orientação de Deus, ele prefere ir na direção oposta. Nós conhecemos a história. Ele desceu para Jope, buscou um barco em Jope, não para ir para Nínive, mas para ir no caminho oposto, lá para Tarsis, no sul da Espanha, outro lado. Nínive é para cá, ele foi para cá. 1 ano e meio de viagem. 1 ano e meio de viagem. Ele perdeu ali a referência, ele perdeu a direção, ele não quis seguir a direção de Deus. E ele precisa entender, como nós precisamos entender, que o ápice, o ponto alto da nossa vida está em fazer a vontade de Deus. Não tem nada, absolutamente nada, que seja mais importante do que viver a palavra de Deus. E quero dizer mais uma coisa: existe uma urgência naquilo que Deus nos pede. Não dá para deixar para depois. Existe urgência. Quando Deus mandou Jonas a Nínive, Deus tinha urgência. E Jonas precisava ter entendido essa urgência. Nínive era o coração da maldade no mundo. 120, 140 mil pessoas, capital da Assíria. Era o coração da maldade. Eles eram cruéis, eles eram maus. E Deus queria dar uma chance para eles, para que eles pudessem se converter. E por isso Deus mandou que Jonas fosse. Olha, Jonas, vá logo. Quando nós recebemos uma orientação de Deus, é necessário que nós possamos, além de ouvir, obedecer a resposta de Deus de imediato, porque há sempre urgência naquilo que Deus nos pede. Não dá para viver uma vida plena sem fazer com pressa aquilo que Deus deseja que façamos. Se você não deseja perder tempo, então precisamos entregar o nosso tempo para Deus. E esse é o melhor remédio. Como é que eu não perco tempo? Entregando o seu tempo para Deus. Deixa Deus ser o Senhor do seu tempo. Olha aqui para mim. Deixa Deus comandar o seu tempo. Deixa Deus ser o dono da sua agenda. A nossa prioridade, eu tenho dito isso sempre aqui, a nossa prioridade deve ser Deus, e o resto se ajusta, meus irmãos. O resto se ajusta. Quando a nossa prioridade é Deus, as coisas se ajustam naturalmente. E se Deus não for a primeira pessoa na nossa vida, eu quero te dizer uma coisa, presta atenção: se Ele não for a primeira pessoa na sua vida, também não vai ser a segunda. Não tem jeito.
Ou você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, ou então você não vive com Deus. Ele nunca vai ser o segundo na vida de ninguém. O que será que Deus nos pediu para fazer? Será que Deus pediu alguma coisa para nós fazer que não fizemos ainda? Que tipo de missão Deus tem te confiado? Que tipo de missão? A missão de Jonas foi dura. Eu imagino a situação dele, eu até entendo porque ele fugiu. Aqueles camaradas, quando pegavam os seus inimigos, cortavam o pescoço, faziam empalamento. Sabe o que é empalamento? É botar uma estaca e enfiar o cara naquela estaca, ou enfiar aquela estaca naquele cara. Roubava os seus filhos, matava os homens, estuprava as mulheres. Então Jonas tinha toda a razão. Mas se Deus está mandando, meu irmão, ou você confia, ou você não confia em Deus. Não tem meio tempo, não tem como querer ser morno numa situação dessa. Quando Deus nos dá uma missão, Ele nos dá uma missão porque Ele já planejou aquela missão para a nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feituras dEle, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já havia preparado a nossa missão, Deus já preparou o nosso caminho, e nós precisamos construir a nossa história, levando em consideração aquilo que Deus planejou para nós. Não há mínima possibilidade, irmãos, de assumir o seu destino, sem ouvir e obedecer a voz de Deus. A mínima possibilidade de ser feliz. Você pode até fazer isso se quiser. Você que está em casa aí, de repente até questiona: que é isso, pastor? Quem manda na minha vida sou eu. Eu sei, quem manda na sua vida é você. O dia que você deixar Deus mandar na sua vida, as coisas vão mudar para você. Eu posso não fazer isso, mas não há a mínima possibilidade de ser feliz, de assumir um compromisso sem ouvir e obedecer a direção de Deus. E obediência é pré-requisito fundamental para se chegar no lugar que Deus determinou que nós iremos chegar um dia. Eu fico pensando em Jonas. Se Jonas tivesse obedecido a Deus no começo, ele teria ido para Nínive de barco e não de peixe, né? Ele foi ou não foi? Foi. Só que ao invés de ir no conforto de um barco, ele foi no ventre de um peixe. Toma, seu besta, desobediente, crente vacilão. Tem muita gente que é assim, que está perdendo a oportunidade de ser feliz, porque é desobediente, porque é queixo duro. De manhã nós falamos no homem da dura cervix, né? Não baixa isso aqui, ó, não se dobra diante de Deus. A segunda coisa que nós precisamos considerar para deixarmos a nossa vida de uma vez por todas nas mãos de Deus é reconhecer os nossos erros. Isso é importante, presta atenção. Jonas 1, versículos 10 a 12. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este mal. Ele reconheceu o seu erro. Preste atenção, não foram as pessoas que jogaram Jonas no mar, foi ele que entrou no barco errado, tomou o barco errado. Muitas vezes nós tomamos o barco errado. O destino de Jonas não era Tarsis, era Nínive. Por que ele entrou naquele barco? Pagou um preço. Nós também pagamos preço quando nós pegamos o barco errado, quando nós pegamos o trem errado, quando nós seguimos uma direção contrária àquela direção que Deus tem para nós. Ele cometeu o erro de não obedecer o que Deus havia
determinado que ele fizesse. Deus deu uma orientação, Deus deu uma ordem, Deus falou: olha, Jonas, é por aqui. E ele fez assim: tá bom, Senhor, e foi por aqui. Pagou o preço, pagou o preço. E é por isso que eu disse que nós não somos vítimas das pessoas ou do que a vida nos proporciona. Nós somos vítimas de nós mesmos. De quem foi a culpa dele ter ido parar no ventre do peixe? Foi dos marinheiros? Foi de Deus? Foi dele próprio. Ninguém o jogou aonde você está hoje. Aonde você está hoje, você escolheu ir. Eu estou aqui hoje, dentro de uma igreja evangélica, estou aqui no púlpito desta igreja porque eu escolhi vir para cá. Deus me deu a opção e eu abracei, eu segui o conselho do meu Cristo. Mas tem muita gente que decide errado, e quando decide errado, paga um preço. Nós não podemos decidir o que a vida nos trará, mas podemos escolher o que vamos fazer e com o que ela vai nos entregar. Jonas entrou no barco errado porque quis. Jonas 1,15: e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e aí então cessou o mar a sua fúria. Quando estamos deslocados do nosso destino, quando estamos fora da vontade de Deus, nós podemos causar tempestades horríveis que alcançam não apenas a nossa vida, mas as pessoas que estão no nosso redor também. Elas são feridas por causa disso. Olha para aquele barco, um monte de gente dentro daquele barco sofrendo por causa do miserável do Jonas, por causa do crente vacilão do Jonas, daquele desobediente que era o Jonas. Eu quero dizer que quando Deus tira alguém, é livramento, mas quando Ele coloca alguém, é proteção. Se Jonas tivesse seguido a orientação de Deus, ele não só teria ido de barco para Nínive, como ele também teria sido bem sucedido na sua primeira ida. Ele não precisava pagar o preço que ele pagou. É assim conosco também, desde que nós coloquemos as nossas vidas nas mãos de Deus. Responde para mim: você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus de verdade? Você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus de verdade? Terceira questão: para deixarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos respeitar o processo dele, que Ele estabeleceu para nós. Nós não dissemos agora que Ele é o engenheiro, que Ele é o arquiteto, que Ele é o mestre de obras? Então é Ele quem estabelece um processo para a nossa vida. Jonas 1,17: deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu penso o seguinte a respeito disso: é melhor ser engolido por um peixe do que chegar no lugar errado. Vou repetir: às vezes é melhor ser engolido por um peixe do que chegar no lugar errado. Jonas foi engolido por um peixe por pura misericórdia de Deus. Aquilo ali foi um casulo de Deus, que Deus providenciou para poder guardar a vida de Jonas. Ele ia morrer afogado, ele ia ser comida de tubarão, e não ia ser igual aquele peixe que engoliu e ele ficou lá dentro, navegando igual um barquinho para lá e para cá no suco gástrico do peixe, não. O tubarão ia arrancar os pedaços dele, ou ele ia morrer afogado. Aquilo foi um casulo, foi uma proteção para Deus. Deus não precisa de processos para nos dar algo. Nós é que precisamos dos processos para recebermos algo. O processo de Deus é tremendo. Quando Deus permitiu que Jonas passasse por essa situação, ele estava passando por um processo que poderia ter outro desdobramento, mas que teve um desdobramento ruim por causa da desobediência. Quando nós desobedecemos, os processos que podem ser simples e indolores na nossa obediência se tornam dolorosos e complexos.
vai depender do fluxo da nossa vida. O que eu vou fazer com as coisas que Deus deseja que eu faça? Então, o que é que você faz quando momentos difíceis chegam à sua vida? O que é que você faz? Jonas, no capítulo 2, no versículo 1, diz o texto sagrado que ele orou 3 dias e 3 noites. Provavelmente já não estava mais aguentando o fedor dentro daquele peixe, suco gástrico arrebentando a sua pele já, sua roupa já devia ter sido toda consumida, ele sofrendo. Mas ali naquele peixe, aquilo não deveria ser lugar de sofrimento. Jonas transformou aquele lugar de sofrimento num altar de oração. Oh, aleluia, que coisa linda! Jonas transformou aquele lugar de sofrimento num altar de oração. Deserto, dificuldade, não é lugar de sofrimento, mas de oração, de quebrantamento. Jonas se quebrantou. Jonas entendeu a burrada que ele estava fazendo na vida dele e se quebrantou. Ele se dobrou diante de Deus. E se quando você lê o capítulo 2 do livro de Jonas, parece um salmo. Parece um salmo aquilo. Olha com atenção, os salmos dos judeus eram naquele estilo, é poética. A oração de Jonas é poética. Que coisa linda, quando nós estamos fora do padrão de Deus e nos dobramos diante de Deus arrependidos, porque o errar é humano, podemos errar. De repente, se fosse eu, teria também feito a mesma coisa. Eu não estou questionando Jonas, como eu disse, eu reconheço que ele tinha motivos de sobra para querer fugir. Errar é humano, qualquer um de nós aqui poderia ter errado, mas nós precisamos aprender a nos dobrar diante de Deus, transformar os nossos desertos em lugar de oração e de quebrantamento, deixar Deus cuidar da nossa vida. Ele está transformando a vida de cada um antes de mudar o que está acontecendo. Deus poderia ter, mesmo sem a oração de Jonas, ter mandado o peixe ir para Nínive, né? Aliás, ele não foi para Nínive porque Nínive não estava na beira da praia, né? Foi na terra. Mas Deus esperou o tempo que Jonas se quebrantasse, se ajustasse, para aí então transformar o acontecimento. Primeiro a transformação do homem, depois o acontecimento, a transformação do cenário. Quarta questão. Os irmãos estão entendendo? Se está entendendo, diga amém. Pelo amém tem pouca gente entendendo, né? Amém? Muito bem. Quarta questão. Para deixarmos nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos estar dispostos a nos arrepender e começar de novo a nossa jornada. Jonas 2, versículo 2. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aleluia. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Simples assim, irmão, reinicie. Errar é humano, podemos errar, mas eu tenho que estar disposto a recomeçar. E eu quero dizer que o maior especialista em recomeços é Deus. É o maior especialista. Minha vida estava arrebentada, eu não tinha nada, eu não tinha família, eu não tinha futuro, eu não tinha saúde, eu não tinha nada. Minha família estava arrebentada. Eu reiniciei a minha vida. Deus me abençoou. Deus tem me abençoado. Temos que estar prontos para reiniciarmos a nossa vida, se necessário, começarmos de novo. E o primeiro passo para reiniciar a vida, para começar de novo, é o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo. Preste atenção, irmão. Tem muito crente que ainda não se arrependeu, aliás, nem reconheceu. Tem crente que é teimoso mesmo, nem reconheceu. E a Bíblia diz em Provérbios 28, 13 o seguinte:
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Simples assim. Você confessa, você reconhece, você confessa arrependido, Deus te perdoa. Deus perdoa. E aí você pode reiniciar de onde você parou. E Jonas reiniciou de onde parou. Quando Deus mandou Jonas de volta para a terra, Deus de novo orientou a Jonas. Aí Jonas não perdeu tempo, falou: é nós, Senhor, estou dentro, estou indo. E foi. E aconteceu a maior conversão nacional que se tem notícia, desde os tempos do Antigo Testamento até hoje. Uma cidade inteira se converteu. Nenhum pregador na história da humanidade teria como imaginar uma situação dessa, nem o grande Billy Graham, pregador de multidões. Uma cidade inteira se converteu. Mas nós precisamos, como Jonas, reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Jonas, quando ele ora, ele reconhece que precisa da ajuda de Deus, e ele então se submete a Deus, mesmo no momento da aflição. E alguém vai dizer: mas aí é fácil, pastor. Mas é fácil mesmo, não é difícil não, porque Deus não quer mandar ninguém para o inferno não, irmão, preste atenção. Deus não quer mandar ninguém para o inferno não. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ué, então não tem inferno? Tem inferno. Não tem gente que vai para o inferno? Tem, mas não é Deus que joga não. As pessoas que pulam de cabeça, pensa que é uma piscina e ó, puf. Só que quando chega percebe que a água está meio quente demais. Numa figura bem simples da gente entender. Nós precisamos reconhecer, precisamos convidar para fazer parte da nossa vida. E nós só vamos encontrar o arrependimento quando nós olharmos para Deus de verdade. E arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é arrependimento, remorso é remorso. Nos exemplos bíblicos que temos, Pedro se arrependeu por ter traído a Jesus Cristo. Judas teve remorso por ter traído a Jesus Cristo. Pedro foi um dos grandes líderes da igreja de Cristo desde o seu início. Judas se enforcou. É o caminho que nós temos. Existe essa grande diferença, mas nós precisamos crer que tem algo que supera as nossas expectativas, coisas sobrenaturais que Deus preparou para nós, como Jonas. Você acha que Jonas imaginava que isso fosse acontecer? Eu acho que dentro da sua fé, o máximo que ele pensou é o seguinte: bom, lá tem 120, 140 mil, se converter umas 3 mil pessoas, tá bom, né? Ele nem imaginou que todo o povo ia se converter, porque quando a gente busca a Deus, coisas grandes e maiores do que imaginamos pode acontecer na nossa vida. Então eu quero dizer que se você errou até aqui, é hora de ajustar a sua vida. Faz de conta que você está no ventre do peixe. Algumas pessoas estão mesmo no ventre do peixe. Algumas pessoas acham que estão no momento mais difícil da vida. Algumas pessoas pensam até em suicídio, pensam em acabar com a própria vida. Mas é nesse momento, quando você está no ventre do peixe, no meio do deserto, que você precisa transformar o seu deserto, o ventre do peixe, num altar de adoração a Deus. E por último, para deixarmos nossa vida nas mãos de Deus, quero dizer para você, é necessário que nós confiemos nas promessas de Deus. Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. É o que eu disse, ele podia ter ido para Nínive de barco. Ele preferiu ir de peixe. Mas Deus não o desamparou. Deus não o desamparou.
Deus não nos desampara. Não interessa o tamanho do seu pecado, eu quero que você pense na grandiosidade do seu Deus. Deus não nos desampara nunca. O mais importante não é como você vai, mas é não desistir do seu destino. Se você vacilou, tropeçou e caiu, aí tem aquele samba antigo, né? E aí algumas pessoas não gostam que eu falo disso, porque acham que em ambiente religioso não se fala em música profana. Mas tem uma música interessante que falava assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É verdade. Aquele que é de Deus, ele cai, mas não fica prostrado. Jonas era de Deus, ele caiu, mas não ficou prostrado. E todo aquele que vem de Deus passa no teste. Se você veio de Deus, você passa no teste. E é impossível fazer as coisas de Deus do nosso próprio jeito. Eu preciso entender que as coisas de Deus precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que eu preciso entregar, deixar a minha vida nas mãos de Deus. Promessas de Deus, queridos, são sementes que nunca morrem. O que Deus tem para você vai se cumprir, se você for fiel a Deus. Se você não for fiel, pode ser até que você chegue no seu destino, mas de uma forma mais dramática, como Jonas chegou no destino dele. E para encerrar, Deus está fazendo um convite para nós hoje, para nós assumirmos o nosso destino e assumirmos o nosso destino dentro dos padrões de Deus. Assumirmos o nosso destino segundo a vontade de Deus. Não deixar que outras pessoas escrevam a nossa história e nos façam chegar no lugar que eles querem que nós cheguemos e não o lugar que Deus quer que nós estejamos. Nós precisamos chegar no lugar que Deus preparou para nós. Feche os seus olhos e pensa nisso. A cada manhã Deus nos dá uma nova oportunidade de orarmos, mesmo no ventre do peixe, no momento mais difícil de nossa vida, no momento mais angustiante, quando tudo parece perdido. A cada manhã, diz a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. Eu quero convidar você a assumir o seu destino dentro dos projetos de Deus. Deixa Deus conduzir a sua vida. Ouça e obedeça a direção de Deus a cada momento. Reconheça os seus erros. Respeite o processo que Deus tem na sua vida. Arrependa-se e comece novamente. E por último, confie nas promessas de Deus. Eu vou te convidar a uma oração silenciosa agora. Eu quero que você agora feche os seus olhos e fale com Deus. Você que está nos assistindo agora ao vivo, que vai nos assistir depois, fale com Deus agora. Se tem alguma coisa para ajustar com Deus, se você precisa transformar agora o seu deserto num grande altar, faça isso agora. Diga para Deus das suas demandas, das suas dificuldades, das suas lutas. Deus te conhece tão bem. Ele sabe da natureza humana. Deus sabe da natureza humana. Ele sabe das nossas dificuldades. Fale com Deus agora, no nome de Jesus. Faça a sua oração ao Senhor agora, a sua oração. Você ouviu Deus falando, agora fale com Ele. Você ouviu Deus pedindo para você se ajustar, para você deixar a sua vida nas mãos dEle. Agora fale com Ele. E se você não fez isso ainda, querido, diga para Deus agora: olha, eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, o meu destino nas Tuas mãos, os meus projetos nas Tuas mãos, a minha vontade nas Tuas mãos, e quero viver segundo os Teus propósitos para a glória do nome do Senhor Jesus.
Faça isso agora em oração.